Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre saúde, cuidados com a alimentação em tempos de pandemia. Engordar ou emagrecer? Eis a questão. Sobre esse assunto tão importante, a gente conversa hoje, então, com a Camila Simões, que é nutricionista. Tudo bem, Camila? Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Roberta. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Escuta, Camila, teve gente que conseguiu emagrecer nesse momento de pandemia, porque engordar eu sei que muita gente engordou. Agora, teve gente que conseguiu tirar a pandemia para emagrecer? Olha, eu tive resultados excelentes com muitos pacientes que acabaram fazendo acompanhamento online, porque eles tinham mais tempo livre, eles conseguiam se exercitar em casa ou fazer os exercícios, né, ao ar livre depois que foi liberada a praia, aqui em Santos, por exemplo. E tive paciente que perdeu aí cerca de até 15 quilos durante a quarentena. Olha, então tem notícia boa aí nessa bagunça toda que a gente está vivendo. Para quem não conseguiu emagrecer, então, e acabou engordando durante essa quarentena aí, vamos tentar dar algumas dicas, explicar o que está acontecendo. Para começar, Camila, como é que a gente sabe que uma pessoa é considerada obesa? Olha, Roberta, assim, um diagnóstico que é muito usado é o índice de massa corporal. Então, a pessoa pega o peso dela, divide pelo quadrado da altura. Então, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos com 1,60 m, ela vai dividir 70 quilos dividido por 1,60 ao quadrado, tá? Em metros. E aí a gente vai ter o índice de massa corporal e a gente considera um paciente obeso quando esse índice é maior do que 30, tá? De 30 a 34 e depois acima de 34 a gente já considera uma obesidade mais grave. Esse índice ele é utilizado, mas ele pode ser um pouco mentiroso, vamos colocar assim, porque se uma pessoa tem bastante massa muscular e um percentual de gordura mais baixo, ela é mais pesada, mas continua com a mesma altura. Então, esse índice sozinho não dá o diagnóstico, mas nos estudos é o que a gente utiliza para esse corte, né? Sobrepeso, obesidade, obesidade grave. Então, o IMC acima de 30, com circunferência abdominal aumentada, então maior que 100 para os homens e maior que 88 para as mulheres, a gente já considera um paciente com sobrepeso, obesidade, um paciente de risco, né, para desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão e tudo mais. E aí é onde a gente precisa ter bastante cuidado, né, Camila? Se a gente for falar um pouquinho agora sobre o perfil de crianças e adolescentes, na década de 70, o perfil de crianças e adolescentes em obesidade era 3%. A gente teve um aumento, segundo o levantamento do Imperial College de Londres, nos últimos 50 anos, o aumento do número de obesos de crianças e adolescentes saltou 1.027% no mundo. A obesidade, a gente pode dizer que é uma pandemia? Com certeza, na verdade, a gente, até quando o assunto, né, gira em torno da Covid, que é o que está muito em alta, a gente fala que os pacientes obesos, eles estão no meio de duas pandemias, a obesidade e a Covid, porque o aumento foi realmente assim, não só no mundo, como no Brasil, teve um aumento muito, muito grande de pessoas, crianças, adolescentes e adultos jovens obesos, e isso se dá, né, é o que a gente tenta explicar ao aumento do consumo de produtos industrializados. Antigamente, se você for pensar na tua infância, você não se alimentava que nem as crianças de hoje em dia, provavelmente, com muita bolacha industrializada, muito salgadinho, muito refrigerante, né? Refrigerante era em grandes eventos dentro da nossa casa e hoje está no cotidiano. Então, até os sucos de fruta, né, eles ficaram encaixotados para a gente poder consumir, e isso vem um acúmulo de açúcar, conservantes, corantes, então também aumentou alergias alimentares, né? Porque são as reações a esses novos compostos. Então, eu justifico esse aumento de obesidade, a diminuição da prática de exercício físico, porque as crianças de hoje em dia, elas não brincam mais na rua, e antigamente as crianças eram muito mais ativas, né? Hoje elas ficam em frente a uma televisão, com um tablet, com um videogame, e também pelo consumo de produto industrializado, açucarado. O acesso está muito mais fácil, né? É muito mais fácil abrir um pacotinho do que descascar uma fruta. Então, eu atribuo esse aumento a essas duas frentes aí: diminuição no exercício físico e aumento do consumo de industrializado. Ou seja, nesse quesito a gente não evoluiu nada, né? Pelo contrário. Na Agora, verdade,
a, a indústria evoluiu, né? A indústria alimentícia evoluiu, os alimentos duram mais tempo na prateleira, a gente consegue guardar e ter uma despensa para 1, 2 meses sem que o alimento estrague, mas isso não tem bons impactos, né, na nossa saúde e das nossas crianças e adolescentes. Quem paga a conta é o nosso corpo no final da história, né? A nossa saúde, né? Com certeza. Camila, a obesidade, junto com a obesidade, tem alguns outros distúrbios, né? O que a obesidade, então, pode acarretar de comorbidades? Olha, a obesidade, né, associada ao acúmulo de gordura abdominal, está muito relacionado a doenças crônicas não transmissíveis. Então, diabetes, pressão alta, hipercolesterolemia e algumas outras condições, porque o corpo fica mais inflamado. Então, o tecido adiposo, ele tem essa capacidade de produzir citocinas inflamatórias e aí a gente acaba tendo, às vezes, resistência para perder peso, a gente fica mais cansado, a gente não tem tanta disposição. Sem contar no acúmulo de açúcar no sangue, triglicérides aumentados, colesterol desregulado, gordura no fígado e uma série de complicações que uma alimentação, né, uma má alimentação, vamos colocar desse jeito, pode trazer para a nossa vida, inclusive o intestino preso também é um grande problema, né? Muitas pessoas sofrem com o intestino preso porque não consomem água de forma adequada, não consomem fibra de forma adequada e tudo isso vai acarretando na nossa saúde. E aí a gente entra na questão, né, que a gente está vivendo, que é a questão da Covid-19, além de todos esses problemas que a obesidade pode ocasionar, ela também não é um fator positivo quando a gente fala de Covid-19, né? Ela coloca também esses pacientes, então, no nicho de um nível de alerta. Sim, os pacientes obesos, eles são também grupo de risco, não só pela facilidade que a obesidade traz no desenvolvimento de doenças crônicas, que também fazem parte do grupo de risco, como o aumento da circunferência abdominal está relacionado com tratamentos críticos. Então, esse paciente deitado, né, em decúbito dorsal, que a gente chama, ele tem mais dificuldade para expulsar o ar por conta da circunferência abdominal aumentada. Então, esse paciente, numa situação de infecção como a Covid, por exemplo, ele precisa de ventilação mecânica e tratamentos mais críticos mesmo. Além disso, né, a gordura, ela libera essas citocinas inflamatórias que já causam uma queda, né? A gordura, ela libera essas citocinas inflamatórias que já causam uma queda. De volta ao ND de hoje falando sobre saúde e cuidados com a alimentação em tempos de pandemia, engordar ou emagrecer, eis a questão. Sobre esse assunto a gente está conversando com a nutricionista Camila Simões. Camila, falamos muito sobre a questão da obesidade. Para a gente entender o que isso ocasiona na nossa vida, vamos começar a falar um pouquinho agora da má alimentação. Às vezes a pessoa nem é obesa, mas ela pode estar se alimentando muito mal, né? Sim. Na verdade, tem muito falso magro que a gente chama, né? Então, às vezes a pessoa está num peso de eutrofia, isso é aquele peso que você olha e você fala, essa pessoa não tem sobrepeso, não tem obesidade, a circunferência abdominal não está aumentada, mas o percentual de gordura do corpo dessa pessoa pode estar elevado por conta disso, o sedentarismo, então a baixa qualidade muscular, essa pessoa não tem um bom peso de massa muscular no corpo, que é muito fundamental, tanto para o funcionamento do metabolismo, como na parte de queima de gordura também, e aí isso acaba gerando diversas doenças crônicas também. Então, as doenças crônicas, elas não são doenças que se limitam à população que está com sobrepeso e obesidade. Tem muita gente aí magrinho que tem colesterol alto, triglicérides alto, diabetes, né? Então, a alimentação, ela não é uma preocupação somente para quem está acima do peso. A alimentação deve ser uma preocupação de todos nós, desde criancinha até os idosos, em qualquer peso, qualquer altura, qualquer faixa etária. Então, vou te aproveitar aqui, vamos fazer um joguinho. Alimentos que devem ser evitados, e aí quando você falar esse alimento que deve ser evitado, coloca uma substituição, então, para a gente ter uma vida saudável. Tá bom. Vamos lá, um alimento para ser evitado, os principais. Refrigerante. E para a gente substituir o refrigerante, a gente pode pensar em suco de fruta natural ou na própria água mesmo. Suco de caixinha?
Suco de caixinha não é uma boa opção, né? A gente tem aí uma gama enorme de sucos de caixinha nas prateleiras, mas normalmente é néctar, assim, tem a quantidade de fruta ali dentro daquele suco é mínima, tem muito conservante, muito corante, muito aroma artificial e fruta quase nada. E muito açúcar, né? Vale lembrar que muitos desses sucos, às vezes, o primeiro ingrediente é o açúcar depois da água. Então, são bebidas muito açucaradas que a gente não deve ter no nosso dia a dia. Prefira sempre o consumo de suco natural e, se puder, não coe, né? Não precisa peneirar esse suco. Nuggets. Dá para fazer um saudável. Inclusive, eu coloquei nas minhas Ah, redes sociais uma receita saudável de nuggets que ficou igualzinho e muito mais gostoso porque o tempero era caseiro, não era o tempero pronto. Então, o nuggets dá para a gente fazer a versão mesmo na nossa casa. Não precisa comprar nada para substituir. A gente compra o filezinho de frango, usa um mix de farinhas como farinha de amêndoas, farinha de linhaça. Tempera essa farinha para ela não ficar sem gosto. Tempera bem o frango, empana no ovinho e na farinha e põe ou no air fryer, ou no forno, e ele fica super parecido, as crianças adoram, e eu digo isso porque eu tenho um filhinho de 3 anos, e ele ama quando eu faço esse nuggets na versão saudável. salsicha. Essa tem que tirar, essa não tem nem Essa como não dá. substituir, Roberta. Mas vamos pensar. Essa joga Não tem muito o fora. que fazer. Adeus, Essa cachorro não, quente. essa não tem substituição. Infelizmente, quem sabe um dia a gente consiga uma substituição aí para salsicha. Por enquanto, essa fica de canto. Deixa só para eventualmente, num aniversário, um hot dog, aquele momento ali, mas no dia a dia não tem como incluir. Se a gente for pensar em embutidos de uma forma geral, Camila. Olha, é o tipo de alimento que a gente. Eles entram na parte de ultraprocessados, né? Eles devem ser evitados. Muitos embutidos, por exemplo, presunto, mortadela, você vai ler a lista de ingredientes, tem um monte de nome que você não conhece, inclusive tipos de açúcares, né? Então, assim, conservantes, corantes, aromas, é a exposição desnecessária do nosso organismo para esses xenobióticos, né? Que são esses compostos novos aí da indústria que não são nem um pouco saudáveis para a gente. Então, os embutidos, eles devem ser isolados da nossa alimentação. É sempre aquela coisa, né, Roberta? O que eu tô falando aqui é o que a gente vai fazer no nosso dia a dia. Então, não é para comer presunto todos os dias, não é para comer mortadela todos os dias, não é para mandar isso na lancheira do seu filho. Isso não é saudável, tá? Agora, nada te impede de, eventualmente, numa festa de aniversário, o meu filho está com vontade, vou fazer um misto quente, vou fazer um hot dog, dá para incluir, porque não é a exceção que descreve a nossa saúde. É o que a gente faz na maior parte do tempo, é o que a gente faz na regra, né? Então, o que eu faço de segunda a segunda na maior parte do tempo? É isso que vai dizer se eu sou saudável ou não, e não o que eu faço esporadicamente. Se a gente for pensar, então, Camila, numa alimentação bem saudável, a gente vai ter o quê? Muita salada, legumes, verduras, pouca carne. Qual seria, então, essa proporção dos alimentos? Olha, a gente deve pensar sempre em proteínas de boa qualidade, então ovo, frango, as carnes preferencialmente as carnes mais magras, né? A gente deve pensar sempre em pelo menos 5 porções ao dia de vegetais, legumes e verduras e frutas. Então, é legal ter uma fruta no lanche da manhã, uma fruta no meio da tarde, talvez uma fruta na sobremesa do almoço ou do jantar, né? Incluir fontes de fibras. Então, temos a aveia, temos a chia, a linhaça, as frutas com casca, né? As fibras, a gente tem uma necessidade de mais ou menos de 15 a 20 gramas por dia de fibra, de 15 a 25 gramas por dia. Nas gestantes, né, essa recomendação aumenta um pouco. E quase ninguém atinge. Então, a gente tem que preferir sempre os alimentos da terra porque eles vão trazer a fibra. E isso entra os tubérculos no almoço, então uma batata doce, uma mandioca, uma mandioquinha, inhame, cará, abóbora, quinoa. A gente tem uma variedade tão grande de alimentos saudáveis que não é possível que as pessoas não gostem de nenhum, né? Então eu sempre indico até para meus pacientes, vai na prescrição deles, olha, algumas orientações gerais eu coloco assim, experimente os alimentos em suas várias formas, porque às vezes a gente não gosta do alimento apresentado de um jeito, mas gosta dele apresentado de outra forma, né? Então, às vezes eu não gosto de um brócolis no vapor, eu acho sem graça. Mas e se eu pegar esse brócolis, fazer ele no azeitinho, com um pouquinho de alho, uns temperinhos, será que a gente já não muda o sabor desse alimento? E eu estou conseguindo
incluir ele na minha rotina. Será que ele picadinho no meio de uma carne moída ou de um picadinho de frango, ele passa mais despercebido, mas é uma forma das crianças também ingerirem esses alimentos, né? Não só o brócolis, mas todos os legumes e verduras. Dá pra gente incluir de diversas maneiras, mas a gente precisa se esforçar para isso, né? Comer bem, eu digo que é uma obrigação do ser humano, porque é questão de sobrevivência. A gente existe porque existem os alimentos que nutrem as nossas células para que a gente consiga viver e existir. Então a gente tem que comer. E nem sempre as refeições serão as mais prazerosas do mundo, né? O que acontece entre os jovens, eles querem comer somente aquilo que eles gostam de comer, aquilo que é gostoso para o paladar deles. E, na verdade, eles precisam entender que às vezes tem que ter uma saladinha no prato, porque faz bem para a saúde dele, né? Não, lógico que você não vai dar para o seu filho um alimento que ele realmente não gosta, que dá ânsia, que ele não suporta o sabor. Mas a gente tem uma variedade enorme de legumes, verduras, vegetais e frutas que com certeza algum desses ele vai conseguir comer. Pode não ser o alimento mais gostoso do mundo para ele, mas que vai fazer um bem, e isso tem que compensar na hora de montar as refeições. Tem que apostar na criatividade, né? A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre cuidados com a alimentação. É um minutinho, não sai daí, eu volto já já. O ND está de volta hoje falando sobre saúde e cuidados com a alimentação em tempos de pandemia. Vale a pena engordar, emagrecer? O que as pessoas estão querendo nesse momento? E sobre isso a gente está conversando com a nutricionista Camila Simões. Camila, a gente falou sobre alimentação saudável, o que deixar de lado do prato, o que incluir no prato, e agora eu gostaria de falar sobre um assunto um pouco polêmico, que é a questão dos medicamentos. A Anvisa recentemente aprovou o uso de um medicamento emagrecedor para adolescentes, que podem usá-lo jovens a partir de 12 anos. O que você, enquanto nutricionista, pensa a respeito disso? Será que esses remédios, eles realmente ajudam no emagrecimento? São uma forma só rápida de se passar o efeito? Se não tiver, então uma reeducação alimentar se volta ao efeito anterior? Como é que você vê essa questão dos medicamentos para emagrecer? Olha, o que a gente tem visto até hoje, né, antes da liberação dessa medicação, eu não posso dar muita opinião sobre o remédio, mas eu posso te falar sobre os pacientes que costumam usar esse tipo de inibidor de apetite, que trabalha mais na saciedade e no controle da fome, que é o caso desse medicamento que foi liberado há pouco tempo pela Anvisa. Uma andorinha só não faz verão. O emagrecimento pode até acontecer, e no caso desse remédio, o que eles colocaram nos estudos é que esse medicamento leva até a perda de 10% do peso total ao longo de um ano. Então, se a gente pensar em uma pessoa de 100 quilos, ela perde até 10 quilos ao longo de um ano, o que é bom. Mas, com uma reeducação alimentar, a gente consegue pensar de 2 a 3, 4 quilos por mês, né? Então, essa perda de peso, ela acaba vindo de uma forma um pouco mais rápida, mas ainda assim saudável. E com a reeducação, a gente tem acesso aos nutrientes. Então, a gente não adianta só tomar um inibidor de apetite, por exemplo. Nem esse, nem qualquer outro. E pensando em criança, adolescente ou adulto, a gente tem sim que fazer a reeducação. Comer fruta, comer legumes, é isso que traz a saúde para o nosso corpo. Não tem medicamento nenhum que substitua isso, vitamina nenhuma que substitua. Então, a medicação, em algum momento, pode ser aquele start, sabe? Aquele pontapé inicial para perda de peso, para que a pessoa tenha uma motivação maior, né? Mas a reeducação, ela precisa acontecer. Com ou sem medicamento, ela precisa fazer parte da rotina dessa pessoa que precisa perder peso, sempre. Ok. Camila Simões, muito obrigada pelas suas informações, pela sua ajuda aí na nossa alimentação, e a gente deseja uma alimentação saudável para todos nesse momento tão importante que a gente está vivendo, né? Obrigada, Roberta. Conte sempre aqui comigo para a gente levar informação saudável para todo mundo. Isso aí, muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.